Olá, seja bem-vindo aqui ao Nós e Família na sua Anjos TV. Com muita alegria aqui estamos na sua companhia e hoje para convosco partilhar mais um dos temas que com certeza nos interessa a nós, famílias. E hoje queremos partilhar convosco sobre a sexualidade e a família. E cabe a cada um de nós, pais, esse dever e direito de sermos os primeiros e os principais educadores dos nossos filhos. E nos dias de hoje nós sabemos que há uma cada vez maior banalização do sexo, seja pelos meios de comunicação social, seja pela sociedade em si. Há valores que vão sendo deturpados e por isso cabe a cada um de nós, pais, também ajudar na construção, na reconstrução, se pudermos assim dizer, desses valores. Também na escola já vemos também um certo crescimento de procurar colmatar aquilo que muitas vezes nas famílias não se consegue fazer, por dificuldades, por não saber como o fazer. E assim, as famílias se dirigiram até à Igreja Católica e o Conselho Pontifício da Família procurou dar uma resposta a todas essas famílias. É então que nasce esta carta, se pudermos assim dizer, com estas orientações que a Igreja Católica levam a cada uma das famílias, com o tema sexualidade humana, verdade e significado. Se formos ver um pouquinho ou recuar um pouquinho no tempo, o Concílio Vaticano II, e de forma especial o Catecismo da Igreja Católica, recorda que os jovens devem ser convenientemente e oportunamente instruídos, sobretudo no seio da própria família, acerca da dignidade, missão e exercício do amor conjugal. E é por isso que estamos aqui hoje para partilhar um pouco sobre isso, sobre essas instruções que o Pontifício, o Conselho da Família, nos trouxe e que com certeza nos pode ajudar a cada um de nós, pais, a ajudar nessa formação dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Joaquim, desde já seja bem-vindo aqui ao nosso Nós e Família. Obrigado, Sandra, e obrigado a todos os nossos telespectadores, não é? Vamos falar de um assunto muito complexo e que, de facto, apesar de nós já termos 27 anos de casados, ainda andamos também a aprender, não é? A conhecer, a buscar, porque é um dos aspectos de uma profundidade muito complexa a falar sobre a sexualidade, porque ao mesmo tempo podemos dar, e o Conselho Pontifício para a Família deu algumas orientações, mas também é muito sensível porque também faz muito parte do ser pessoal de cada um e mexe também com o pessoal de cada um. Não é só aquilo que muitas vezes se encontra, e tu há bocado falavas isso, neste tempo que vivemos, às vezes a sexualidade é vista de um prazer físico e o Conselho Pontifício para a Família fala que não é a sexualidade, não é um prazer físico. É prazer também, mas não é, ou não está reduzido só ao físico. Ele transcende o físico. Ele digamos assim, a sexualidade é transcendente. E nós precisamos vê-la assim. E o Conselho Pontifício, por esta investigação, por esta abordagem, tirou e nos forneceu algumas pistas para nós podermos partilhar, balbuciar. Podemos balbuciar alguma coisa, não é? Porque mexe muito com a área a área psicológica, a antropologia, portanto, mexe com tudo isso, a sexualidade. Sim. De que forma é que a Igreja Católica veio com estas orientações ajudar as famílias a abordar melhor essa sexualidade? Olha, o Conselho Pontifício fala aqui uma das coisas que estavas a falar, e eu estava aqui sobre a família, não é? E ele diz que é perentório nisto que diz. A informação, isto é, está a falar da educação sexual para com os filhos.
E a educação dos filhos para a sexualidade deve conter esta informação, transmitir aos filhos esta educação, o estar a transmitir aos filhos precisa ser uma transmissão completa e bem equilibrada. Não é? Será completa se satisfazer as diferentes dimensões do comportamento sexual humano. Os filhos devem ser informados sobre os aspectos biológicos, sem os quais não é possível compreender o comportamento sexual, a função reprodutiva de que ele está incumbido e as diferenças psicobiológicas que caracterizam o homem e a mulher. Quer dizer, nós, ao ensinarmos os filhos, ou educarmos os filhos, claro, cada etapa, cada idade que eles estão, nós vamos falar isto a uma criança de 8, ou 9, ou 10 anos, ou 11, ou 12, não é? Mas devemos ir ajudando os nossos filhos a perceber as diferenças e a perceber que a sexualidade ela não está reduzida a este aspecto fisiológico só, não é? Ela está mais para além, não é? E como a gente o pode viver. Aí entra aquilo que há bocadinho eu falava aqui, que é a parte da área que está aqui bem patente. A psicologia, a antropologia, fisiologia e psiquiatria, tudo isto tem que fazer parte desta partilha com os nossos filhos, desta educação. E claro, nós, e aqui falamos agora para os nossos irmãos crentes, ou seja, cristãos, também falarmos daquilo que a nossa religião nos orienta, não é? Neste sentido, que é bonito, que é, para mim, e não estou aqui porque sou crente a defender só aquilo que é os valores que a Igreja nos ensina. Eu fui vendo outros escritos de pessoas não ligadas à Igreja, pessoas escritores e médicos que escreveram sobre a sexualidade, ateus, sem ligação a nenhuma religião, a nenhuma crença, mas estes documentos da Igreja, isto é, tocam todas as dimensões do ser humano. Tocam todas as dimensões do ser humano. E é bonito disso porque, dizia o padre Feitor Pinto, e muito bem, hoje reduziu-se o amor de tal forma a um aspecto físico que muitas vezes, entre casais, e estamos aqui até a falar casais entre casais ligados à religião católica, portanto, numa crença, que dizem, vamos fazer amor. Isto é, reduzir o só ao físico, à sexualidade física. E ela vai além disso, não é? E é nesse sentido que a Igreja Católica fez, e este documento muito tocou bem a fundo desta questão da sexualidade, que é preciso, aliás, hoje nós vemos que há uma imaturidade psíquica, e como há essa imaturidade psíquica, nós demoramos mais tempo a amadurecer. E como demoramos mais tempo a amadurecer, também muitas vezes cometemos mais erros, não é? Isto é, a relação da sexualidade, ela não se reduz a um casal homem e mulher, não é? A sexualidade abrange toda a dimensão, a comunhão entre pessoas, a comunhão entre a família, tudo isso. E muitas vezes nós reduzimos isso a um espaço tão reduzido, a uma dimensão tão reduzida que confundimos sexualidade com sexo. E muitas vezes é isso que acontece. Estavas a falar há pouco das limitações que falam às vezes muito em sexo, mas nós vemos que também há uns certos conceitos de sexualidade existentes na sociedade nos dias de hoje, com preconceitos, com estereotipos, e que também dificultam as famílias para fazer essa educação de uma sexualidade saudável. Sim e não.
né? Dificultam porque também às vezes nós não procuramos, não é? Nos informar, não procuramos, quer dizer, não vamos à fonte. Não vamos à fonte. E claro que depois acontece tudo isto à volta, não é? Nós vemos, aqui há uns tempos atrás, eu via um programa de televisão, um documentário de um jovem que quis partilhar é um jovem que já é pai. Nesse documentário, o que acontece? Ele falava com o pai, agora já adulto, não é? E o que ele não fez para que o seu filho não sofresse consequências que ele próprio sofreu. Ou seja, quando era criança, com os seus 11, 12 anitos, ele foi ao sótão da casa dos seus pais e foi descobrir, como nós, crianças, devemos descobrir as ferramentas dos nossos pais, coisas dos nossos pais que nós gostaríamos de ter. E ele também foi para lá descobrir o que é que o pai tinha no sótão, não é? E lá num sítio descobriu revistas, não é? Eróticas, pornográficas, pronto, que o levou a que ele se viciasse no sexo durante muitos anos. Só que ele verificou que era um erro e que queria, e fez várias terapias, e ao fazer várias terapias, ele escreveu um livro e fez vários testes a nível médico, com exames, tudo isso, e descobriu, com uma equipa, que no seu cérebro, ou no cérebro daqueles que são viciados na parte da pornografia, do sexo, que tem os mesmos sintomas de um homem ou de uma pessoa viciada em heroína. É exatamente, ele fez as comparações porque foram mais de 6.000 casos que ele estudou, e é exatamente. E ele dizia no final esta frase que me recordo muito: não deixe essa heroína para que os seus filhos, muitas vezes, fiquem viciados, não é? Porque ele padeceu muito, e estou aqui a resumir um bocadinho a história, porque ele sofreu muito por causa disso. Então, é estas coisas que muitas vezes nós confundimos sexualidade com sexo. E a sexualidade não tem nada a ver com sexo. Há pouco, no início do programa, falava um pouquinho que, aos poucos, a escola, em algumas escolas e de acordo com o programa educacional, vão tentando inserir esse tema da sexualidade, tentando de alguma forma ajudar também as famílias um pouco nesse papel. Mas nós percebemos que muitas vezes nem sempre é a melhor forma, ou nem sempre traz a melhor Eu não exposição. sei, eu li isso, deixa-me ver se está por aqui, porque eles falam isso mesmo, não é? Que, exatamente, é que muitas vezes, diz ele, muitas vezes as disciplinas de educação sexual, muitas vezes essas disciplinas a pessoa não comporta a área da psicologia, ou pelo menos não tem conhecimento da área de psicologia, antropologia, fisiologia, psiquiatria e própria religião. E dizes aqui, pela qual é particularmente difícil formar educadores competentes neste âmbito disciplinar. Então, porquê que é difícil? A escola podia ser uma grande ajuda? Podia. Mas se tiver estes, digamos assim, estes requisitos todos. Sim. E como às vezes não tem estes requisitos todos, às vezes eu vou passar para uma turma a minha definição de sexualidade. Isto é a minha definição. Não é a definição na sua totalidade, é a minha definição. E muitas vezes a tentação que se encontra, e por alguns testemunhos que nós encontramos em algumas escolas, e eu não conheço de todas as escolas, mas conheço algumas, e algumas no sentido aquilo que se dá
nessa disciplina e muitas vezes a disciplina vai naquilo que é para proteger das doenças sexuais ou das doenças da relação Ou sexual. até de uma gravidez indesejável, Sim, não é? exatamente. Para- Vai mais nisso. Mas isso não é educar sexualmente. Não é educar na dimensão sexual. Não é isso. Isto é um alerta que faz. Mas depois nós damos, damos a solução para evitar essas doenças ou essas gravidezes. O que acontece? O preservativo, não é? Que é o que é mais usado e falado na área da educação sexual, não é? Depois da gravidez, usamos, não é? Os contraceptivos que muitas jovens muito cedo começam e nós sabemos que muitas vezes até têm problemas depois de têm efeitos secundários, da tensão aumentar, portanto, ser mais alta, a tensão, o seu humor não ter uma estabilidade, tem altos e baixos. Portanto, nós sabemos todas essas coisas. Mas é a solução que muitas vezes se dá. Nesse sentido. Estou aqui a dizer e volto a repetir. Daquelas que eu conheço. Porque pais e mesmo as crianças falam que é isso que têm dentro da sua escola. Estamos aqui a fazer a abranger aquilo assim sintetizando tudo isso. Portanto, o Conselho Pontifício fala sobre isso, não é? Se não há, de facto, um conhecimento psico, antropológico, psiquiátrico, fisiológico, torna-se um bocadinho difícil de falar, não é? Aquilo que eu dizia, fazer amor, vamos fazer amor, não é? Porque achamos que a paixão, a atração física é amor. Mas o amor é transcendente. Aliás, ele fala aqui, o Conselho Pontifício, para não ser eu a falar, a sexualidade participa das propriedades da força transcendente do amor, de que não pode diferenciar-se. O próprio amor é transcendência, uma vez que para amar é preciso sair de si mesmo, não é? E ir ao encontro do outro. Mas graças a essa saída de si, a esse aprofundamento na contemplação do outro, enquanto se nega e se esquece do seu próprio eu, não é? A pessoa humana afirma-se também no comportamento sexual, na autoafirmação. A autoafirmação passa, inevitavelmente, pela negação do próprio eu, de si mesmo, não é? É isto que é preciso, não é? Nós partilhamos. E estamos a falar das crianças, mas também falamos dos casais, que muitas vezes, entre casais, é isso, não é? Cada um pensa em si e não pensa no outro, não é? E claro que isso passa a ser sexo e não esta transcendência do amor, não é? E esse amor que não se dá só no ato conjugal, mas esse amor que se dá diariamente, no dia-a-dia, no pequeno almoço, no almoço, no sofá sentado, conversando, passa por aqui. E muitas vezes isso é reduzido, é muito reduzido nisso. E claro que depois nós temos consequências graves, não é? De muitas vezes a pessoa não se sentir realizada, e aqui o prazer também faz parte da dimensão sexual. O padre Feitor Pinto, acho que é Feitor Pinto, sim, o padre Vítor Feitor Pinto, fala-me isso, que o prazer, a sexualidade é antes de mais fonte de prazer, não é? De gosto pessoal por si e pelos outros, não é? E a partir deste reconhecimento que se compreendem os objetivos e o significado da sexualidade humana. O prazer é um bem e também é um dom de Deus. O prazer condicionante da relação não é apenas físico, é sobretudo a alegria da comunhão que, e ele vai aqui até mais, e põe entre aspas, não é? Que o orgasmo exprime e também significa, não é? É neste sentido. E muitas vezes nós vemos violências, não é? Por causa de a pessoa centrar-se no prazer físico, não na dimensão transcendente. E depois há violência até muitas vezes fisicamente que acontece.
Joaquim, há pouco, no início do nosso programa, partilhando um pouquinho com os nossos telespectadores, que as famílias foram se encontrando diante de um desafio de levar essa educação sexual aos seus filhos e que às vezes não sabiam como fazê-lo. E diante de todos esses pedidos de várias famílias, a pastoral familiar fez este alinhamento de conselhos, de conceitos, para ajudar as famílias também a dar essa formação. Mas mesmo assim, às vezes, há alguma dificuldade. Mesmo assim, não sabem como abordar, porque até torna-se um tabu, não é? Os pais também tiveram uma formação em que o tema era tabu, não se falava, não se podia comentar sobre o assunto e também isso já vem de uma educação antiga, não é? Sim, mas volto a dizer aquilo que disse há bocadinho, não é? Nós hoje temos todos os meios. Claro, às vezes nós não sabemos quais as fontes. Tudo bem, até aceito isso, mas... E há bocadinho falei e volto a repetir. Graças a Deus, e volto a dizer, graças a Deus, que nós temos a nossa Igreja. A Igreja Católica. E sempre que nós formos a uma paróquia ter com o padre sabe orientar. Não é? E se ele não sabe, porque muitas vezes não sabe, não é da área dele, não é específico dele, tudo isso, mas ele sabe como orientar. E se não sabe, ele vai perguntar para poder orientar aquela família, aquele casal, aquela mãe, aquele pai, não é? Outra coisa, e sem passar de publicidade, mas acho muito importante, não é? Este livro, Sexualidade Humana, Exigências e Éticas, Comportamentos Saudáveis, do Padre Feitor Pinto, que vai buscar muito a esse documento da Igreja, não é? Do Conselho Pontifício para a Família sobre a sexualidade e que traduz em palavras mais que a gente compreende, não é? Palavras, digamos assim, do nosso cotidiano, da nossa linguagem, para ajudar as famílias. Portanto, não temos falta de instrumentos para hoje ajudar os nossos filhos, não é? Agora, se eu estou parado, de braços cruzados, à espera que caia o céu, não vai cair do céu. Isso, podemos estar certinho, pode às vezes cair alguma coisa do teto, não é? Agora, do céu não vai cair por causa disto, não é? Porque o Padre Feitor Pinto fala aqui, diz ele, a sexualidade ajuda à aceitação cordial e à defesa do próprio corpo. Ele não acrescenta nada à vida humana. Ela faz parte integrante de toda a vida humana. Não acrescenta, ela faz parte. Não vem acrescentar nada, não é? E isto é, muitas vezes nós vemos pessoas que muitas vezes se acham fortes, que se acham altas demais ou baixas demais, ou isto ou aquilo. Vemos pessoas a buscar, e principalmente às vezes o sexo feminino, a buscar a perfeição nas plásticas, não é? Aqui, porque de facto não conhece, não é? Exatamente esta dimensão, esta transcendência que Deus nos dá, este dom que Deus nos dá, e por isso muitas vezes eu não aceito a minha condição física, porque acho que tendo um corpo perfeito, eu vou ter mais prazer e vou dar mais prazer, não é? Isto é, fica na dimensão física, não é? E a dimensão antropológica, a dimensão psicológica, a dimensão transcendente, passa ao lado, não é? Fica de lado. E claro que depois nós andamos à procura da felicidade, que buscamos felicidade em tudo. E vai passando os meses, vai passando os anos, e sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa depressiva, sou uma pessoa que ninguém gosta de mim. Por causa de muitas vezes passa por aqui isto, não é? Primeiro de tudo, temos que ser nós a gostar de nós. Exatamente, não é? Bem, e estamos aqui nesta nossa partilha de hoje a falar sobre a sexualidade e a família, mas agora está na hora de convidar-vos para irmos até um curto intervalo e já voltamos aqui no Nós e Família, aqui na São Ângeles TV. Até já!